Está chegando o período do carnaval e um assunto que gerou bastante polêmica e que você pode ver na internet é a questão da abstinência sexual na adolescência. E como eu estou preparando um seminário que vai começar dia 17 de fevereiro, vou dar 3 aulas sobre adolescência e estou preparando também um curso sobre o assunto. Até convido a você, se você quiser conhecer o que a Bíblia e psicólogos dizem sobre a adolescência e como instruir um adolescente para ele que tenha uma vida de qualidade e também um futuro de sucesso, eu convido você a assistir essas 3 aulas e a se inscrever. E para você se inscrever e receber o link das aulas, você pode ir aqui na descrição desse vídeo, você vai ver aqui como que você pode se inscrever. Você pode se inscrever tanto no grupo do Telegram, no WhatsApp ou através do seu e-mail. Tá ok? Então, é um seminário que com certeza vai ajudar muito a você que é pai ou mãe de adolescentes e a você que é adolescente também, vai lhe ensinar muita coisa para você não ser enganado e iludido por esse tipo de matéria que eu li aqui no jornal Zero Hora, né? Diz o seguinte: Sociedade Brasileira de Pediatria se posiciona contra a estratégia de Damares Alves para prevenir gravidez na adolescência. Maior entidade responsável por guiar médicos que tratam adolescentes defende que governo incentive educação sexual e acesso a contraceptivos. A ministra Damares Alves, obviamente, sendo uma cristã, ela defende que o melhor na adolescência, para a saúde do adolescente, inclusive para a sua sexualidade, é a abstinência sexual. Para muitos isso parece um absurdo, isso parece um mito, isso parece simplesmente uma questão de religião, uma criação castradora. Mas eu quero mostrar para você nesse vídeo que não é bem assim que a coisa funciona. Na verdade, não é assim que a coisa funciona. Antes, não podemos negar que algumas pessoas têm uma criação religiosa deficiente e acabam sendo castradas, diríamos assim, no aspecto sexual. Mas o problema não é a religião, eu posso lhe garantir isso. Eu sou de uma família não cristã, não religiosa. Eu fui o primeiro a me tornar um cristão adventista sétimo dia. Meu pai depois se tornou, minha mãe e minha irmã ainda não são, mesmo que simpatizam muito com a fé cristã e adventista. Mas eu fui criado numa família em que não se era ensinado nada de abstinência sexual, mas ao mesmo tempo nós somos bastante castrados, digamos assim, no aspecto de educação sexual. Sem querer, nossos pais, especialmente a mãe, né, aprendeu com a minha avó uma forma errada sobre sexualidade. A coitada passou o melhor que pôde para os filhos e nós acabamos interpretando a sexualidade de uma forma errada. Eu, meu irmão, minha irmã, e depois com o tempo fomos amadurecendo, fomos aprendendo, e eu posso lhe garantir uma coisa: certos exageros que eu aprendi numa família não cristã e não religiosa, eu aprendi a equilibrar na religião. Então colocar a culpa da castração sexual ou das neuras sexuais na religião é uma falta de humildade, é uma falta de comprometimento com a verdade dos fatos. Há famílias não cristãs que podam os filhos na área sexual, especialmente as mulheres. As mulheres acabam tendo dificuldade de ter orgasmo na vida adulta. Então esse é um mal, diríamos assim, que não existe só entre os religiosos, existe entre os não religiosos também. A questão não é religião, a questão é educação. Porque se você for para a Bíblia, eu posso lhe garantir, a Bíblia tem uma visão sobre sexualidade maravilhosa. No livro de Cantares não existe nenhum manual de sexualidade
é tão ousado como o livro de Cantares. Eu escrevi um livro sobre esse assunto, né? Mandei para uma editora e está sobre avaliação. A sexualidade no livro de Cantares é espetacular. Então, vamos quebrar esse mito de que simplesmente a religião é castradora e impede as pessoas de desenvolverem a sua sexualidade. Não é assim. Há religiosos, sim, com problemas, fanáticos, é óbvio que há. Mas lembre-se pelo meu exemplo, não necessariamente uma família cristã vai dar uma criação castradora para os filhos. Uma família não cristã também pode fazer isso. Então, em relação ao assunto, nós temos que evitar dois extremos. O primeiro é a castração dos filhos, né? Você não pode passar para o seu filho adolescente uma visão negativa do sexo, que o sexo é algo impuro, ou sujo, ou pecaminoso. Você não pode fazer isso. O sexo é um presente de Deus. Deus criou a sexualidade antes de existir o pecado. Você vai em Gênesis 1:28 e Deus diz para Adão e Eva crescerem e multiplicarem. Óbvio que isso não é através do poder da mente, é fazendo sexo. Não é? Você vai no livro de Cantares e Salomão exalta a sexualidade e ensina até a mulher a tomar iniciativa no ato sexual. Você vai para o livro de Provérbios, capítulo 5, versos 18 e 19, Salomão fala assim: saciem-te os seios da tua mulher em todo o tempo. Então você não vê uma castração da sexualidade na Bíblia. Quem diz que a Bíblia é castradora, ele nunca leu a Bíblia. E se leu, não entendeu por ser um analfabeto funcional. Não devemos ensinar um aspecto negativo do sexo, porque o sexo é um presente de Deus. Mas ao mesmo tempo temos que evitar o outro extremo, ensinar uma visão libertina do sexo, que é o que parece aqui que a Sociedade Brasileira de Pediatria quer apresentar. Não estou dizendo que querem fazer isso de forma consciente, mas parece isso pela matéria. Eu concordo com eles que tem que incentivar a educação sexual, mas aí eu já discordo quando fala do acesso a contraceptivos e que a opinião de Damares Alves é uma opinião errada. Não é uma opinião errada. A abstinência na adolescência é correta e é científica, inclusive não é só bíblica. E eu vou lhe mostrar. Tem um livro de Donatella Marazziti, que é uma psiquiatra e pesquisadora, intitulado A Natureza do Amor. Conhecendo os sentimentos para vivê-los melhor. Foi publicado pela editora Ateneu em 2007. Ela é, obviamente, uma autora macroevolucionista, pelo que eu entendi de certas afirmações da obra quando eu a li. Não percebi se ela é uma autora cristã ou não deu para perceber isso, ela é bastante neutra. Mas como pesquisadora da área da sexualidade, o que ela diz sobre essa questão de desfrutar o amor, a sexualidade na adolescência, por exemplo. Né? Na página 7 do seu livro, né, Donatella Marazziti, uma pesquisadora italiana, disse o seguinte: a melhor idade para saborear profundamente a paixão amorosa, conforme afirmam muitos outros pesquisadores, não são poucos, viu? Muitos outros pesquisadores, não é a juventude. Quando o encontro com outro é guiado, sobretudo, por fatores hormonais pouco específicos, mas a maturidade, quando o indivíduo possui uma personalidade mais estabilizada e conhece melhor a si mesmo e sabe o que quer, até mesmo de um parceiro. Veja, ela não está aqui falando da questão do sexo só no casamento, como os cristãos defendem, ok? Ela não vai por esse lado, não é a opinião dela. Mas o que ela diz, e que é muito claro, é o seguinte, que a melhor idade para desfrutar-se uma paixão amorosa não é no momento em que a pessoa é jovem, imatura ou adolescente, porque nesta fase a pessoa se guia, sobretudo por fatores hormonais. E ela diz que os fatores hormonais são muito pouco específicos, porque o cérebro realmente ele sofre um sequestro hormonal na hora da paixão. E ele não está apto para amar com total responsabilidade. Ok?
E ela diz o seguinte, que a maturidade é o momento certo, quando o indivíduo possui uma personalidade mais estabilizada, ou seja, o cérebro não é tão sequestrado pelos hormônios, e além de uma personalidade mais estabilizada, o indivíduo conhece melhor a si mesmo. Porque quando ele conhece melhor a si mesmo, ele sabe melhor o que quer da vida e o que quer de um outro parceiro. E isso não acontece na adolescência. Então o que acontece? O jornal Zero Hora deveria fazer uma matéria em que não apresentasse apenas a opinião da Sociedade Brasileira de Pediatria, mas que apresentasse a opinião de outros estudiosos até mais profundos da área. E outra coisa, dizer assim que tem que dar educação sexual, que é o correto, mas acesso a contraceptivos, a coisa não é bem assim. O adolescente, ele está num processo de transformação hormonal muito grande e não é qualquer contraceptivo que um adolescente pode usar, né? Há contraceptivos e contraceptivos. Há casos em que uma adolescente tem que usar um contraceptivo porque vai ajudá-la na questão de espinhas e outros fatores hormonais, ela vai precisar disso. Agora, dizer que o melhor não é a abstinência, mas sim dar uma educação sexual e acesso a contraceptivos, isso não é correto. Essa não é a opinião de muitos pesquisadores, ok? E nós precisamos cuidar com esse tipo de matéria, porque pode acabar formatando a nossa mente para pensarmos como eles querem que nós pensemos. Outra coisa que eu gostaria de dizer para você que é adolescente, para você que é jovem, primeira coisa, eu não sou nenhum santo. Ah, o Leandro está aqui fazendo um papel de santo. Não, pelo amor de Deus, eu sou um baita pecador, como você. Não sou nenhuma vírgula melhor, mas também não sou pior do que você. Somos iguais, pecadores. Mas, com os meus erros e com os meus acertos, eu tenho algo para lhe transmitir. Com aquilo que eu aprendi tanto na Bíblia quanto na psicologia e em psicoterapia, eu posso transmitir para você. Então veja, nós temos que evitar dois extremos. Aqui eu vou voltar para esta linha. Primeiro, o primeiro extremo é você negar os seus desejos sexuais. Isso não é honesto e nem é correto e saudável. Ok? Você tem que aceitar que você tem vontade de fazer sexo. Simples assim. E por quê? Porque você é um ser sexuado. Se você não tiver vontade de fazer sexo sendo adolescente, então você não é um ser normal. Você é um ser sexuado. Então você tem que ter vontade de fazer sexo. Então a primeira coisa, não negue. Quanto mais você nega um desejo, mais forte ele fica. Ok? Ao mesmo tempo, você tem que agora administrar. Por quê? Administrar não é negar. Negar, sim. Quando você nega os seus desejos, você tem a tendência a ficar doente, neurótico, ok? Agora, quando você administra, você não fica neurótico. Você, na verdade, vai evitar problemas. Porque uma pessoa que administra a sua sexualidade vai evitar uma paixão platônica perigosa, porque ela, na fase adolescente, tem o seu cérebro sequestrado hormonalmente, digamos assim. Isso acontece com os adultos também, mas na fase adolescente é mais acentuado. Quando você administra a sexualidade, você evita com mais facilidade, obviamente, doenças venéreas, uma gravidez indesejada. É maravilhoso ter um filho, é uma bênção de Deus. Mas digamos que você seja uma adolescente, 13, 14, 15 anos. Você está preparada agora para ter um filho? Você é independente dos pais? A pessoa de quem você engravidar vai assumir o filho? Vai casar-se com você? Então, você tem que avaliar tudo isso. Então veja, a Bíblia não incentiva, nem o cristianismo bíblico incentiva, a não ser os cristãos que tiveram uma criação sexual deficiente, mas nem a Bíblia nem o cristianismo ensina a negação dos sentimentos sexuais. Ensina sim a administração deles. Ok? Então negar é uma coisa, administrar é outra. Tá? E o que a Bíblia tem a dizer sobre o assunto? Veja, além dessa opinião que eu li aqui para você, dessa psiquiatra pesquisadora italiana, de que não é a juventude o momento adequado para se desfrutar de uma profunda paixão amorosa por causa da questão da situação hormonal, que é muito pouco específica, a pessoa nem sabe, nem conhece bem a si mesma, vai saber o que quer de um outro parceiro, não é? Então, além desta opinião científica, veja o que a Bíblia diz
Poderia ler outros textos em 1 Coríntios 7, verso 9. E para você vai perceber que a ministra Damaris, ou Damaris, não sei agora, não lembro agora a pronúncia, ela não tem, ela não está falando nada de anormal, nada de fora da casinha, nada disso. Porém, se não vos é possível controlar-se, que se casem. Porque é melhor casar do que viver queimando de paixão. Então, qual é o momento certo, de acordo com a Bíblia, para aliviar a tensão sexual? É no casamento. Agora, eu não vou ser hipócrita com você em dizer o seguinte: isso é bem fácil de se fazer. Isso não é fácil e já lhe digo, a maioria não vai conseguir. Então quer dizer que o problema está com a Bíblia. Não, o problema não está com a Bíblia. O problema está em nossa natureza humana, que segundo a Bíblia em Romanos 3 é corrupta. Romanos 3 diz que nós somos doentes da planta dos pés até o alto da cabeça. Então o que vai acontecer? A maioria, infelizmente, não vai conseguir viver os planos de Deus. Vai fazer sexo fora do casamento. Uma minoria vai conseguir. E vai ser recompensada por isso. Mas digamos que você não tenha conseguido, ou que você não consiga. Você pode contar com o perdão de Deus. O que diz 1 João 9? Se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nos dias de Davi e Salomão já não era fácil e não era simples controlar a sexualidade, imagine os dias de hoje. Mas a mesma graça que estava disponível para eles está disponível para nós hoje. A mesma graça perdoadora disponível para Davi e Salomão está disponível para nós hoje. Lute para viver o plano de Deus para você, que é desfrutar do sexo quando o seu corpo e a sua mente, os seus hormônios estiverem aptos para isso. Se você não conseguir, aproprie-se do perdão de Cristo, comece novamente, siga adiante, porque o amor de Deus por você e a graça dele por você são infinitamente maiores do que os seus erros. Então pode ter certeza, biblicamente e de acordo até mesmo com a própria ciência, a opinião, a estratégia da nossa ministra Damaris Alves, né, é totalmente correta. Né? Basta você entender o que realmente ela pensa sobre o assunto e não permitir que certas matérias distorçam todos os fatos, todos os dados, os detalhes daquilo que a ministra ou qualquer outra pessoa gostaria de apresentar. Eu espero que nesse vídeo você tenha sentido a minha sinceridade em falar com você sobre esse assunto. Eu repito para você, eu não sou nenhum santo, né? Mas eu sou uma pessoa que me esforço e conto com a graça de Deus. E eu espero que, apesar das minhas falhas, mas também com os meus acertos, eu possa ter transmitido algo que possa lhe ajudar. E recordo a você, você pode se inscrever no seminário sobre adolescência que farei dos dias 17 a 19 de fevereiro. Serão 3 aulas, depois eu vou mostrar um curso, então eu gostaria muito que você assistisse a essas 3 aulas, porque eu não creio que você tenha visto um curso sobre adolescência ou essas 3 aulas iguais às que eu preparei. Não é por mérito meu algum, é pelo conteúdo bíblico precioso e da psicologia que eu pude extrair para você. E também conteúdo com base na minha experiência como ser humano, como pecador. Ok? Vá na descrição do vídeo, se inscreva, leia e não deixe se formatar pela imprensa. Ok? Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.